Bom, e a gente fala agora sobre Enem. Ontem foi o primeiro dia de provas e mais de 27 mil estudantes aqui da Paraíba não compareceram ao exame. E domingo tem mais, as provas de exatas. E tem uma turma que está um pouco desanimada, que andou aí conferindo gabaritos extraoficiais. Mas tem jogo ainda, viu? Eugênia Reis, boa noite. O importante é não deixar a peteca cair, né? Ou seja, tem oportunidade, ainda tem chances de se recuperar, não é isso? Nada de deixar a peteca cair, nada de desânimo, viu? Boa noite, Simon. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Correio. Olha, ontem cumpriu-se aí a primeira etapa dessa disputa Enem 2022, provas de linguagem, de redação, também, né, de ciências humanas. Mas olha só, muita gente não foi fazer essa prova. 105 mil estudantes participaram dessa primeira etapa, mas o número esperado era em torno de 130 mil pessoas. A gente sabe que é bem comum quando se cumpre aí a primeira prova, as pessoas saem com aquele gabarito, vai conferir, e essa conferência de gabaritos não oficiais acaba gerando também toda uma expectativa. Uns se animam, outros desanimam. A gente fica bastante preocupado com isso e por isso chamou um professor Sérgio Mala, que é de biologia, para trazer aqui algumas dicas para a gente, para quem está aí se preparando para o próximo domingo. Próximo domingo, ciências da natureza, ciências exatas. Vem aí mais 90 questões pela frente no Enem 2022. A gente vai conversar aqui um pouquinho com o professor Sérgio Mala. Professor, explica para a gente, assim, esses gabaritos não oficiais, como é que eles repercutem aí emocionalmente para esses candidatos? A gente sabe que essa pontuação do Enem não é tão exata assim quanto se pensa, né? Boa noite para o senhor. Boa noite, Simon, boa noite, Eugênia. Bem, como a Eugênia colocou, esses gabaritos extraoficiais, na maioria das vezes, chega a atrapalhar o candidato que está crente que a prova foi muito boa e, de repente, ele não tem, digamos assim, está batendo, né? Não vai corresponder. Então, eu dou como conselho, olha que tenho uma estrada longa aí, é que esses candidatos guardem lá aquilo ali, deixe sair ou o gabarito oficial, ou tem que fazer a segunda etapa, tem tempo, a sorte foi lançada, você foi lá, fez a sua prova, e agora é só esperar o resultado. Agora tem a segunda fase, e a segunda fase, aí é comigo aqui, tá? O pai tá on aí para passar umas dicas boas para vocês. Então explica pra gente, professor, já que inclusive tem prova aí dentro da sua área, que é biologia, né? Ciências da natureza. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais pra gente essa questão de como é que é feito esse cálculo. Para quem está em casa, ficar mais tranquilo, entender um pouquinho mais. Beleza, gente. É o seguinte, olha, o Enem, ele se baseia na TRI, que é a teoria da resposta ao item. Não é a questão por questão. Por exemplo, eu posso acertar 60 questões, você acertar 60 questões, minha pontuação ser menor ou maior do que a sua. Porque o que vai valer é uma sequência de questões onde a inteligência artificial ela consegue perceber que você construiu aquelas questões e não teve o acerto eventual, que também chamamos de chute, né? Já alguns vestibulares, como o da Unicamp, é a teoria da resposta clássica. Se eu acertar 60, você acertar 59, não tem como você tirar nota maior do que eu, porque eu acertei mais do que você. Então, a proposta do Enem é essa proposta. Existem questões chamadas de questões fáceis, médias, que é a grande quantidade, e as difíceis. As fáceis, médias e difíceis, elas não são feitas pelo professor. Essa é fácil, essa é média, essa é difícil. Eles buscam competências e habilidades, por exemplo, conhecimento, compreensão, análise, síntese e aplicação, sendo o conhecimento uma das mais simples e a aplicação uma das mais difíceis. Tem muita gente que vai escolher aí essa semaninha para concluir essa maratona Enem 2022 e vai descansar. Mas tem aquela turminha também, professor, que quer fazer aquela revisão rápida, acha que dá tempo sempre clarear um pouquinho mais. Qual é a dica que o senhor dá para quem está em casa acompanhando? Olha, é o seguinte... Tem alunos que ele vai chegar no dia da prova, vai passar do dia da prova e não vai se sentir preparado, né? Na verdade, a gente tem que trabalhar muito com esses jovens, com esses adolescentes e dar confiança para que eles cheguem lá no dia da prova com tudo que ele angariou, porque não é de um ano, é de uma vida, é uma vida escolar. Mas também, o resultado daquela prova não vai dizer se ele foi um péssimo aluno ou não. Pode dizer que ele pode não ter se dado bem naquela prova, mas a vida não acaba aí, e aí ele vai observar o que faltou.
faltou conhecimento, faltou a compreensão, faltou, digamos, uma estruturação melhor nas questões. Olha, porque eu digo para os meus alunos, façam as questões mais fáceis, aquelas palatáveis, aquelas de textos menores. Nessa primeira fase, os textos eram gigantescos e tem um aluno que começava a ler e tinha que voltar. Isso atrapalha muito a formação do aluno. Ele tem que ser treinado dessa maneira, né? Tem umas questões bem interessantes que eu acho que é bem capaz de estar lá domingo, não é querendo fazer adivinhação, porque virou também os curandeiros, os professores curandeiros. Olha, vai cair isso, olha. Por exemplo, na redação, né? Os povos tradicionais, cara, eu falei questão indígena, a redação não falava sobre isso. Então, se eu falar, vai cair poluição, vai cair ecologia, obviamente que vai cair. Porém, o professor busca isso. Eu já busco apenas para fazer com que o meu aluno ele se sinta mais seguro, ou seja, ele faça uma prova e ele veja que aquela prova foi falada ao longo do tempo, foi conversada com ele, foi discutida, mas não tem o intuito de acertar a questão em si. Muito obrigado, professor, pelas informações com a gente. Sabemos da importância dessa orientação, lembrando para você que vai fazer aí o segundo dia do Enem no próximo domingo. Os portões abrem ao meio-dia, fecha às 13 horas, a prova começa às 13h30. Não esquece de levar um documento com foto, a caneta esferográfica preta, transparente e o cartão de confirmação. Mantenha a serenidade e vai dar tudo certo. Eugênia Reis para o Jornal da Correio. Esquenta Enem. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. Faça a escolha certa. Faça Anglo.